Estamos de volta na manhã deste domingo. Bom dia para você que me acompanha agora, neste domingo abençoado. Que você possa estar onde quer que você esteja, na sua casa, ou trabalhando, descansando, fazendo seus afazeres, o que quer que seja. Que o amor de Deus, a presença do Senhor esteja sobre a tua vida, te fortalecendo em mais um dia. E eu quero convidar você para neste domingo, dia 22 de dezembro, nós estarmos falando sobre preparar-se para a presença de Deus. O livro de Lucas, capítulo 3, verso 4 e 6 diz assim: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Se vamos receber a tremenda presença de Deus, precisamos nos preparar. João Batista era o mensageiro de Deus para ajudar as pessoas a se prepararem para receber o Salvador do mundo. João pregava ousadamente: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. Aqueles que ouviram a mensagem de João e prepararam as suas vidas reconheceram Jesus quando ele chegou e deixaram tudo para segui-lo. Isso foi especialmente verdade em relação aos discípulos, cujos corações Deus mesmo preparou. A preparação precisa preceder a presença de Deus. A instrução de Deus para a preparação é específica. Arrependam-se. Isso envolve uma mudança completa de mente, coração, vontade e comportamento na direção dele. Ele é o Senhor, a sua vida precisa estar preparada para recebê-lo como seu Senhor. Qualquer coisa menos que isso será inadequado. Alguns estavam obviamente despreparados para seguir Jesus e perderam a oportunidade. Os líderes religiosos dos dias de Jesus estavam muito despreparados para a sua chegada. Eles sabiam que o Messias estava vindo, até mesmo sabia onde ele nasceria. Ainda assim, quando houve a notícia de que o Salvador tinha nascido, eles não fizeram nenhum esforço para estar com ele, preferindo seus rituais religiosos. Se você não estiver preparado, pode acontecer de também perder a oportunidade de ter experiências com Jesus. Você pode praticar a religião, mas perderá a presença do próprio Deus. Enquanto muitos encontram o Senhor pessoalmente em adoração, o seu coração permanecerá intacto, enquanto outras pessoas recebem uma palavra fresca da parte de Deus, você permanecerá em um silêncio doloroso. Atividades religiosas não podem nunca substituir um puro coração que está diante de Deus. O Senhor nos convida, queridos, hoje para nós nos prepararmos para estar com Ele, para receber a presença dEle. Quando João Batista ele começou a pregar, João Batista, quando ele veio ao mundo, nós sabemos da história de Isabel, que a experiência de João Batista ainda na gravidez, e quando Isabel se encontra com Maria, as duas crianças celebram ainda que no ventre. E já existia a profecia de quem seria João Batista, de que ele faria o que ele estava fazendo, que era pregar. A forma como ele pregava o evangelho, como ele anunciava, o evangelho de Jesus. Anunciava a chegada do Messias. Então, nós sabemos que antes de Jesus de fato vir ao mundo, estar na terra, cumprindo a sua missão, houve uma preparação. E nós sabemos também que mesmo em meio a essa preparação, se a gente parar para analisar, desde da época de Noé, em que Noé recebeu de Deus a orientação de construir a arca e que o mundo iria se acabar através do dilúvio, que as pessoas deveriam se converter, se arrepender. E o que nós observamos ao longo da história é que nós sempre somos avisados, mas poucos são os que obedecem. E mais uma vez o Senhor está nos lembrando dessa verdade, em que nós estamos vivendo tempos onde a palavra de Deus muito se é declarada, muito se é
ofertada nas redes sociais. Hoje em dia você abre as redes sociais e você vê crente que não crente, né? Quem é artista falando da palavra de Deus, compartilhando da sua fé, pessoas reafirmando a importância de se ter uma vida espiritual. Eu acho interessante quando eu entro em uma das redes sociais e eu fico observando como alguns psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas, pessoas que não são cristãs, que não têm um convívio que nós temos, né, de estar na igreja, de já ter essa vivência, mas elas sabem da importância que se é de se ter uma vida espiritual ativa, de se ter um relacionamento com Deus, porque, queridos, isso não é coisa de Bíblia, isso é fato. Nós fomos criados por Deus para o louvor de sua glória. O ser humano em si, homem e mulher, a espécie em si do ser humano, foi criada para adorar o Senhor. Então nós fomos criados para isso. Então por isso que há esse vazio dentro de nós. Por mais que você pode ser alguém bem resolvido, você pode ser alguém com sua vida financeira estável, você pode ser alguém muito bem profissionalmente, psicologicamente, mas em determinado tempo da nossa vida sempre vai existir um período, um vazio em que nós é como se nada completasse, sabe? É como se não existisse, é como se as coisas em nós não fizessem sentido por algum momento. E eu não tenho medo de afirmar que isso é a nossa essência. É a nossa essência gritando pela reconectar, para que a gente possa se reconectar com o nosso Criador, mais ou menos assim. Então, nós devemos sim nos preparar para receber essa presença de Deus. O Senhor nos convida hoje a nós não sermos meros ouvintes, simpatizantes da palavra de Deus, mas o Senhor quer que nós possamos ser cristãos praticantes, que oram, que leram a Bíblia, que conversam com Deus, que apresentam a Ele os seus planos, os seus sonhos, as suas dores. O Senhor deseja isso, que nós possamos estar preparando o caminho. O que é preparar o caminho? É preparar a minha vida, a sua casa, os meus filhos, para receberem, para entenderem, para saberem quem é Jesus. Então, esse é o nosso papel, queridos, principalmente como cristãos. Nós precisamos preparar o caminho para que Ele venha. E eu entendo que preparar o caminho é preparar a minha vida. É dar espaço, é limpar a casa, é todos os dias me achegar a Ele e renunciar, sabe, aquilo que não agrada, aquilo que não condiz ao que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá, Ele propõe para as nossas vidas. E uma das coisas que faz parte dessa instrução, dessa preparação e que é fundamental, né? Eu diria que fundamental, essencial, imprescindível, é o arrependimento. Queridos, por mais que eu e você tenhamos dificuldades, tenhamos situações onde a gente não sabe lidar, onde a gente até quer, sabe, se arrepender, onde a gente até quer mudar, onde a gente até quer fazer diferente, a gente não consegue. O conselho que eu te dou é: não desista de conseguir, não desista de pedir, não desista de ir até Deus e buscar a sua cura, buscar a sua transformação, buscar a sua santificação, a sua libertação. Não importa qual seja a área, não importa qual seja o problema, o pecado, a atitude, coisa que você tenha feito. Mas eu quero te dizer assim, não desista de buscar que a presença de Deus ela possa encontrar um lugar na tua vida, sabe? Às vezes eu fico pensando assim no meu dia a dia, ao estar aqui sentada conversando com vocês, compartilhando esse devocional, eu penso assim, meu Deus, que de fato tudo isso seja uma preparação, que o meu coração esteja sendo preparado, que a minha vida possa estar sendo gasta, como diz o louvor que nós estamos cantando aí, né? Por Ele, para Ele são todas as coisas, é que nós gastamos a nossa vida. Que de fato, Senhor, o Senhor esteja recebendo isso como algo sincero, como algo verdadeiro. Né? E aí eu rasgo meu coração e apresento diante de Deus mesmo tudo que acontece. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Precisamos achegarmos a Deus, entendendo que Ele, independente de você abrir a sua boca e dizer assim, olha, Senhor, eu falhei, eu menti, eu pequei, eu desejei mal, eu fiz isso, eu roubei, não sei. Antes de você abrir a boca, o Senhor já sabe.
Mas Ele quer que você abra a boca, Ele quer que você declare, Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você o deseje, que você deseje a mudança. O Senhor quer isso. Então, que possamos entender isso, sabe? Que a nossa vida aqui, ela precisa ser uma preparação para a presença de Deus. Então, quantas vezes nós vivemos e não estamos atentos a isso? A gente sempre acha que a morte instantânea, o adoecer, o acidente vai acontecer com outras pessoas. Parece que nada pode acontecer conosco, sabe? A cada notícia que eu recebo assim, de uma pessoa que morre inesperadamente, de um acidente que acontece, de coisas que acontecem ao nosso redor, pessoas que são acometidas por doença, todas essas coisas que acontecem assim, que eu vejo, que chega à minha ciência, eu olho assim e digo, meu Deus, pode ser eu. Às vezes eu oro para que Deus prepare o meu coração. Não é que eu deseje isso, sabe, queridos? É um sentimento de você também estar preparado para o que deve, para o que tiver que acontecer. Porque às vezes quando eu lembro de que Paulo ele dizia assim, o morrer em Cristo é lucro. Paulo não tinha nada a perder. Paulo não tinha família. A Bíblia não declara que Paulo tinha família, tinha filhos. Então, talvez para Paulo fosse mais fácil dizer isso do que para nós que temos filhos e que pensamos assim, Senhor, o nosso desejo é justamente o contrário, é que Deus nos dê vida para que a gente possa ajudar os nossos filhos, para que a gente possa acompanhar a criação, a educação de cada um deles, não sabendo cada um de nós que não depende da gente. Então, o que o Senhor nos diz é: se você não estiver preparado, meu filho, minha filha, pode acontecer de você perder a oportunidade de ter experiências comigo. Então nós precisamos buscar. Não é que o Senhor também ele só irá te usar, só irá fazer acontecer algo na tua vida se você estiver preparado. Não é somente isso. É entender que a nossa vida, ela precisa ser uma busca por preparação. Eu preciso me preparar, eu preciso buscar conhecer a Deus, me fazer ser conhecido por Ele. Eu preciso desejar melhorar, eu preciso desejar acertar, né? Me arrepender. Isso precisa ser algo que nós precisamos buscar todos os dias. Não viver a vida como nós muitas vezes estamos vivendo, queridos, trabalhando, juntando dinheiro, namorando, se prostituindo, no modo de dizer de namorar com um e com o outro, simplesmente vivendo a vida de uma forma, me desculpe a expressão, inconsequente, né? De uma forma inconsequente, que é você não pensar no amanhã, não pensar no teu futuro. E o futuro a Deus não pertence. O futuro já está nas mãos de Deus, mas ele pertence a nós. O futuro ele é as nossas escolhas. Então que você possa hoje, quebrantar o teu coração para que você possa se preparar para receber a presença de Deus. Ah, Paulo, mas eu já senti a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu tenho a presença de Deus. Prepare-se mais. Prepare-se um pouco mais. Queridos, nunca é demais. Nunca será suficiente estarmos diante do Senhor, nos arrependendo, nos humilhando diante dele, para que Deus possa trabalhar as nossas vidas, o nosso caráter, a nossa natureza, o nosso espírito, e que possamos caminhar e alcançar, né, essa perfeição em Deus. Então, o que o Senhor quer nos dizer é justamente isso. Enquanto que outras pessoas, elas estão aí recebendo uma palavra fresca, tem pessoas que já estão recebendo uma palavra fresca, já estão sentindo a presença de Deus, já estão se deixando, gastando a sua vida por Jesus, e nós muitas vezes ainda não conseguimos estar nesse nível porque nós não permitimos, porque nós não nos dispomos a nos prepararmos, a sermos receptíveis à presença de Deus. Às vezes, queridos, você não quer nem, além de não querer se preparar, você não quer nem estar disponível, disposto para receber, que é justamente ter um coração de servo, justamente ter um espírito quebrantado, uma alma quebrantada, sabe? É ir na igreja e não ficar preocupado se o louvor tá bom, tá ruim, se a palavra foi boa, se não foi, se a irmã tá com aquela roupa, não tá, não ficar observando coisas externas, mas é ir com o coração em Deus,
É ir com a intenção de adorar o Senhor, é estar na sua casa e o tempo todo há um desejo de você adorar a Deus, de glorificar, de colocar um louvor, sabe? São essas atitudes que fazem com que a atmosfera da nossa vida, da nossa casa, seja uma atmosfera de preparação para receber a presença de Deus. Deus deseja, Ele tem desejado, Ele tem ansiado em ser Deus nas nossas vidas. E mais uma vez, eu quero encorajar você a se permitir ser usado por Deus, né? E não se contente apenas em estar na igreja, realizar atividades, né? Em ter uma vida religiosa ativa, atividades ativas, ser alguém que faz muito da obra de Deus apenas. Não se contente apenas com isso, queridos, mas tenha o seu coração em Deus. Deseje ardentemente a presença do Senhor e fazer a sua vontade. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que Ele te abençoe e guarde a sua vida. Em nome de Jesus.